Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje nós vamos começar o item 3 do segundo capítulo do livro segundo, tá? Que é o materialismo, tá bem? E a pergunta é 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. O item 148 tem tem a resposta dos espíritos e tem uma longa aqui discussão de Allan Kardec que a gente vai sintetizar aqui, tá? Quem tiver com o livro é importante fazer a leitura posteriormente, tá? Então vamos lá, item 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos, que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado a abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre, mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Por uma aberração da inteligência, pessoas a que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a essa atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observam por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tornar inerte, como não vira a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência se for real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições que romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca deste futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que vêm nos escrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele está aí, é porque Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pelas perspectivas do futuro. Então, o que Allan Kardec traz para a gente aqui, né? Que, primeiro, né, o homem, como já comentamos antes aqui, o orgulho dele faz com que ele não enxergue que existe uma vida após a morte, tá? E caso essa vida não existisse, né,
não existiria função do bem e do mal, né? Porque a gente precisaria pensar somente nessa encarnação, que tudo acabaria no final, então a gente teria que pensar só em nós mesmos e ficarmos bem aqui, porque depois já não teríamos uma vida posterior, né? E o Espiritismo traz para a gente, renova aí essa perspectiva de futuro, tá? Então o Espiritismo mostra para a gente que existe, e aí não é mais uma suposição, ele até fala de poetas para embelezar a ficção, ou alegorias aí de alguns, não. Os espíritos trazem informações para a gente através do Espiritismo, tá? E que nos dão a certeza que existe vida após a morte. E isso demonstra que a gente tem consequências após o desencarne do que a gente fez na encarnação, tá? Então por hoje é isso, que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos. Quem estiver assistindo o vídeo e puder curtir é muito importante para nós, tá? Graças a Deus.